Meu filho nasceu e com isso vem a necessidade de eu trazer uma segurança para ele nos investimentos. Eu sou especialista em opções, mas em opções não faz sentido eu tentar bolar alguma coisa para daqui 5 a 10 anos ou no dia de eu faltar, tá ali disponível para ele. Então, eu bolei uma estratégia que eu consiga dar uma segurança máxima para o meu filho, seja para ele ter algum valor para vida dele e ele não começar do zero como eu comecei, como também, caso eu consiga deixar um patrimônio muito grande, ele consiga pagar pelo menos o imposto do inventário, algo que eu não sei se as pessoas têm noção disso. Caso você deixe 100 mil reais, que seria hoje um carro, você tem que pagar 5 mil de impostos para o governo para você tentar acessar esses 100 mil reais. Imagina então quem deixe, sei lá, 10 milhões, tem que pagar aí só de impostos 500 mil reais. Como eu faço para dar essa proteção para o meu filho? Então no vídeo de hoje eu vou te falar isso, a minha estratégia para dar uma segurança completa para ele e eu não deixar faltar o necessário. Então eu vou te ensinar como eu fiz no vídeo de hoje, vamos lá! Então vem aqui para minha tela, vou te mostrar um pouco o teórico aqui do porquê eu tomei as minhas decisões e te mostro até na tela da Necton aqui, a corretora que eu uso, vocês todos sabem, na prática que de fato eu fiz isso, tá? Então como proteger a família com investimento? Então você não protege só seu filho, né? Se você tem mais alguém que você se importa, seja sua esposa, seus pais, alguém que você não quer deixar desamparado, a gente tem que ter uma estratégia porque existem uma série de empecilhos. Quem já passou por um inventário sabe o tanto que isso é chato, eu acabei de comentar aqui, o tanto que é triste essa situação. Não é só cansativo, mas também é triste. Então a gente tem que ter uma estratégia para fazer esse momento ser um pouco menos dolorido, talvez um pouco mais suave. Então a gente quer aqui evitar impostos, porque os impostos são altos. Os custos burocráticos, né? Tem advogados, tem cartório, tem a justiça. Tem inventário que chega a perder o valor de 30% do patrimônio que a pessoa está deixando nesse processo, tá? É algo bem delicado mesmo, né? A gente tem que controlar os riscos, por exemplo. Eu tenho calls que duram 2 anos, eu tenho empresas minúsculas que eu sou acionista de referência. Então são coisas extremamente arriscadas que eu não posso deixar o meu filho estar exposto a esses riscos. Eu posso, porque eu entendo e eu controlo, mas ele tem que ter algum valor para dar alguma segurança. Então eu preciso de coisas, a minha estratégia tem que ser extremamente segura, posso dizer até conservadora para proteger ele, né? Então facilidade de acesso também, como a gente falou do negócio de inventário, caso eu morra e tenha um inventário seria um caos, né? Inventário às vezes pode ter briga entre os herdeiros, então eu quero algo que a pessoa não passe muito tempo sem estar com o dinheiro na mão. Então qual instrumento será que eu posso usar para ter isso, né? Para passar a grana fácil e evitar conflitos. São essas coisas que eu pensei antes de selecionar a estratégia para o meu filho, né? Segurança máxima, dinheiro não posso arriscar sob nenhuma circunstância, valor estratégico. O valor tem que ser, no mínimo, o imposto do seu patrimônio, que é 5%. Esse é o mínimo do mínimo. Se você tem 1 milhão, você precisa ter, para passar fácil para os seus herdeiros, no mínimo 50 mil. Esse é o mínimo, o ideal é mais, porque existem outros custos, ele precisa comer, né? As pessoas precisam viver, pagar um aluguel, então o ideal é que seja um valor maior, mas eu coloco um valor mínimo aqui de 5% do que você está vendo aí no seu patrimônio inteiro. Existe muito raciocínio que conforme a sua idade aumenta, você pode ir aumentando esse valor, porque a chance da sucessão acontecer, ela aumenta conforme a idade aumenta. E ter um planejamento antecipado, garantir o futuro financeiro, né, da família sem ter complicações jurídicas, preservação patrimonial. Então o instrumento que eu escolhi são 2, mas o principal é a previdência privada. Eu sei que todos vocês devem ter alguma experiência antiga com previdência privada e às vezes nem foi boa, porque antigamente era vendido gerente de banco, você nem sabia para que estava usando, às vezes você usava as modalidades de uma forma errada, você tem que ter um mínimo de conhecimento para usar isso aqui de uma forma inteligente, para ela render bem. Só para você entender, previdência privada é um pacote, uma forma da gente empacotar um investimento normal. Pode ser o de renda fixa, pode ser o de investimento em ações. Então dá para você investir em ações através da previdência privada e dá para você investir em renda fixa. No meu caso, que eu estou buscando a completa segurança, eu vou querer a renda fixa mais sem graça do mundo para não ter risco, as rendas fixas mais seguras possíveis. Só para você entender os termos técnicos aqui, seria sistema complementar de poupança de longo prazo, né? Existem regras próprias, tanto leis quanto julgados,
para definir as regras da previdência privada. Então você está investindo numa renda fixa, só que você consegue um imposto menor. Se você passa para os seus herdeiros, você consegue isenção de impostos e você consegue que esse dinheiro esteja na mão de quem você quer, dependendo de 15 a 30 dias, tá? Tem casos que a gente vê que o dinheiro é creditado para o herdeiro, né, para a pessoa que você coloca, em 15 dias. Para quem está lidando com a burocracia e a chateação do inventário, sabe que isso é um prazo extremamente rápido. Então, é uma ferramenta muito poderosa se usada de forma inteligente. Quando eu trabalhava no banco, eu via por que todos os funcionários com cargo mais alto ganhavam melhor, tinham previdência privada. Tinha a do próprio banco e tinha uma complementar. E aí eu fui entendendo por que a galera que tinha acesso a tanta coisa gostava mesmo era de previdência privada. E aí eu entendi muito bem. Agora, os primeiros conceitos chatos que você tem que aprender. PGBL e VGBL. Basicamente, a gente sempre vai fazer VGBL, tá? Por quê? PGBL é aquele joguinho que você faz, que você põe na Previdência para bater no seu imposto de renda no final do ano, tá? Ela serve para quem tem bastante imposto em folha. E aí é legal você fazer uma continha e só aplicar na PGBL aquilo que você for abater no imposto. Então, é uma situação muito particular. Para a maioria dos casos vão ser VGBL. Eu sempre faço VGBL. Eu não pago imposto de renda, eu sou acionista de todas as empresas que eu trabalho. Eu sou dono das empresas, então eu recebo distribuição de lucro. Distribuição de lucro, eu paguei o imposto na empresa. Então, no imposto de renda, eu não pago o imposto de renda. Então, eu vou usar sempre VGBL. Mesmo se você paga no final do ano, o ideal é só na PGBL colocar aquele valorzinho que você abate e o resto na V. Por quê? VGBL vai funcionar como investimento normal. O dia que você sacar, o imposto vai ser cobrado caso você saque, tá? Você pode sacar ou, caso você faleça, o seu herdeiro saca, só que aí o seu herdeiro sacando, ele não paga imposto. Você sacando, você vai pagar o imposto normal do investimento. E aqui tem detalhes, tem duas formas de você usar o imposto aqui de forma inteligente, que vai para o menor alíquota possível. Chega em 10%, enquanto no mercado normal é tudo 15%, tá? Então, o VGBL aqui vai cobrar o imposto só sobre o seu ganho, não cobra sobre o valor total. O PGBL cobra o imposto sobre o valor total. Então, por isso que as maiores cagadas que você já deve ter visto na vida sobre previdência foram pessoas que colocaram em PGBL. Aí tem lá o dinheiro da vida no PGBL, vai sacar e cobra o imposto sobre o valor total, fica um valor caro de imposto. A gente não quer isso. Então, sempre que fizer sentido para você, faça VGBL. Eu sempre fiz a vida inteira VGBL, tá? Planejamento sucessório, né? Que é a questão de você deixar sua grana para as outras pessoas caso você morra, e espero que a inteligência artificial evolua o suficiente para a gente viver para sempre, tá? Quem sabe um dia isso aconteça, mas enquanto isso não acontece, a gente tem que fazer esse planejamento, né? Então a ideia aqui é como que a gente passa para os filhos, né, para a família, sem ter tanto problema, né? Os custos, né? Eu mandei aqui a inteligência artificial fazer esse slide, ela já falou, ela calculou aqui da cabeça dela, baseado no que ela conhece, que os custos geralmente é entre 11% e 20% do patrimônio. Então imagina a pessoa ter 1 milhão, ela deixar 200 mil de imposto, de custo, né? Judiciário, cartório, advogado. Então, a previdência, o dinheiro não passa no inventário. Por isso que a gente está falando disso. A previdência privada, o dinheiro ele passa direto para o seu herdeiro, para a pessoa que você escolheu, e você pode escolher para quem você vai deixar o dinheiro. Não use isso para tirar aquele filho seu que te chateia, tá? Deixa uma grana para ele também. Brincadeiras à parte, o custo do inventário é muito alto. Então a previdência, ela tira isso de você, você não paga. Se você tinha 1 milhão na previdência privada e acontece a sucessão e você deixa para os seus herdeiros, eles não vão pagar nada de imposto. É isento de TCMD, que é o imposto sobre herança. E você não tem nenhuma das dores de cabeça do inventário. É um negócio que, para o Brasil, que é difícil, chato e caro, isso aqui é mágico. Quando você percebe isso, é mágico. E mesmo se você for resgatar, vamos supor que você colocou, igual eu, tenho 31 anos, com 65 eu decido tirar essa grana, ou então meu filho vai para a faculdade, eu vou pagar essa faculdade dele com esse dinheiro. Eu vou resgatar esse dinheiro, quanto que eu vou pagar de imposto? Se eu tiver feito a escolha da previdência correta, existe duas formas de pagar imposto na previdência. Você escolhe quando você monta ela, tá? Então a gente escolhe a V e depois a gente escolhe o tipo de imposto. Tem um imposto que vai caindo, começa super alto, que é 30%. A cada 2 anos e meio abaixa 5%, se eu não me engano, chegando em 10% depois de 10 anos, tá?
Então, depois de 10 anos, o imposto sobre o seu ganho na VGBL regressiva é 10%. Se você tivesse colocado numa renda fixa, numa debênture, por exemplo, que é uma renda fixa que paga bem, se ela não for isento é só as mais arriscadas, as que não são, as mais seguras são as que cobram imposto de renda. Se você colocasse nessa, você ia ter que pagar 15% de imposto de renda. Se você tiver ganho em ações, você tem que pagar 15% sobre o imposto de renda. Se você colocar no CDB, você vai pagar 15% de imposto de renda. Se você fizer as mesmas aplicações através de um fundo de previdência e esperar 10 anos, porque, previdência você não está pensando em sacar, é para proteger sua família. Você paga 10% de que você sacasse depois desses 10 anos. Então, como eu faço previdência privada? Na minha estratégia, VGBL regressiva, com a ideia de esperar no mínimo 10 anos para mexer nesse dinheiro. Porque, meu filho acabou de nascer, não faz sentido eu mexer nesse dinheiro antes de 18 anos, pelo menos. Então, a ideia é essa, em 18 anos eu vou pagar o mínimo de imposto se eu for sacar. E se eu não sacar e eu não tiver aqui, meu filho pega com isenção de TCMD, que é o Imposto sobre Herança, e não passa no inventário. É uma maravilha se você for parar para pensar em Brasil. Se você olhar... Essa informação é engraçada. Se você for olhar o patrimônio do Lula, adivinha aonde tá? Ele tem, se eu não me engano, na última declaração dele que está liberada, ele tinha 7 milhões. Então, Lula, nosso presidente, ele tinha coisa de 7 milhões. Sabe aonde está aplicado esses 7 milhões? Em uma previdência privada. Se você duvida de mim, pesquisa na internet. Quando os candidatos vão para a eleição, eles têm que mostrar a declaração de imposto de renda deles e onde está o dinheiro. E o dinheiro do nosso presidente está em previdência privada. Então, não é à toa, essas informações não são coincidências, tá? Então, a melhor forma de você proteger sua família é a previdência privada. Não é coincidência que tanta gente graúda gosta disso daqui, tá? Então, aqui os benefícios rapidinhos, né? Não entra em inventário, escolha livre, você pode escolher seus beneficiários. Então, poxa, eu tenho 2 filhos e também quero deixar alguma coisa para o meu sobrinho, que eu sempre ajudei. Eu quero deixar para o meu irmão, quero deixar para alguém que para mim é importante, eu posso deixar. Na previdência privada você escolhe os beneficiários e você coloca a porcentagem. Se você não colocar nada, vai ser os beneficiários legais, que seriam, vai depender do caso, né? Mas se você tiver filhos, vai ser seus filhos e sua esposa, se eu não me engano. Então, a escolha é livre, isso é legal. Se você quiser deixar um pouquinho para mais alguém, você consegue. E não tem discussão, não tem essa discussão do inventário, é automático. Você colocou, o dinheiro vai para lá. Rapidez nas transferências, tem casos, como eu falei, de 15 dias o dinheiro está na conta. O normal que todo mundo pede são 30 dias, então em um mês a pessoa está com o dinheiro na conta. Isso é fantástico. E aqui, como eu falei, eu fiz o slide com inteligência artificial, ele falou possível isenção fiscal. A realidade é que teve julgados recentes dizendo que independente do estado, vai ser sim isento de ITCMD. Então aqui eu tô vindo já para a Necton, para minha corretora, e eu fiz essa previdência privada faz uns 6 meses. Eu comecei a perceber que eu estava deixando isso de lado, eu tive previdência na época do Banco Brasil, saquei, minha vida mudou bastante, e eu comecei a perceber, poxa, igual eu tenho uma posição muito grande em Autona que não tem tanta liquidez. Então, isso ia para inventário também. E só para tirar meu dinheiro de Autona, hoje deve valer uns 8 milhões aquilo lá. 5% disso dá o quê? 400 mil reais. Só para a pessoa pagar o imposto do que eu tenho em Autona seriam 400 mil reais. Eu falei, eu não posso deixar essas coisas do jeito que estão. Então, meu filho nasceu em julho, em junho eu fiz isso daqui. Estou aportando todos os meses, tá? Eu coloquei que é automático, eu contribuo um valor todo mês. E hoje já tem 2 títulos da Previdência, né? Falei título, mas é que você pode pôr em fundos diferentes. Um fundo é esse aqui, ó, que é crédito privado. Ele normalmente rende um valor legal. Ele é do BTG, de crédito corporativo. É legal você sempre, na hora de escolher um fundo, olhar o histórico dele, onde ele está investindo, ou pede ajuda para o seu assessor, fala o que você quer, se é segurança, se não. Aqui no outro já tem um pouco mais, no total aqui já está dando 75 mais 22, está perto dos 100 mil reais aqui. Como você percebeu, 100 mil reais não dá os 400 que eu precisaria para o meu filho pagar o meu imposto sobre autônomo. Então, o que eu fiz para o restante do valor? Eu fiz um seguro de vida. Quando eu tiver aqui 800 mil reais na Previdência, eu não vou precisar mais desse seguro de vida, porque a Previdência já vai me proteger completamente. Me proteger não, proteger, no caso, meu filho. Então, como eu estou colocando devagar na Previdência, então eu usei um segundo instrumento, que seria o seguro de vida, que ele vai dar lá uma grana maior.
instantaneamente. Então, para ficar bonitinho, sem deixar lacuna pro erro, sem deixar chance pro erro, eu também fiz o seguro de vida. E aí eu pago lá uns R$100 por mês, R$200 por mês, eu não sei exatamente quanto que é mais. Aí eu não puxei aqui, mas é só para você saber. Eu não quero te vender seguro de vida, então não vou ficar falando disso. Eu só quero te falar que, de fato, eu acho que isso aqui, a previdência privada no Brasil, é algo extremamente inteligente, tá? Por isso que eu tô trazendo. É algo extremamente inteligente. E outra coisa interessante é que sempre você pode buscar o lugar onde te paga mais. Um lugar onde tem um fundo melhor com a mesma segurança. Então, por exemplo, eu fui lá, mexi aqui sozinho, escolhi esse fundo de crédito privado, eu vi o histórico dele é interessante, tem época que ele vai render um pouco mais, época que rende um pouco menos, escolhi um outro mais conservador, que varia menos, e deixei aqui. Mas o que eu posso fazer? Eu posso sempre buscar nos meus assessores, onde eu estiver investindo, perguntar se tem alguma coisa que rende mais e acabar mudando o fundo onde eu estou investindo para algo melhor. Então sempre existe essa alternativa de eu migrar meu dinheiro de um fundo para outro, sempre que eu perceber que tem um melhor de alguma forma. Às vezes o gestor dele é melhor, às vezes ele tem uma taxa menor, alguma coisa nesse sentido. Então é sempre bom comparar quais estão melhores dentro da mesma característica de risco. Porque é claro, né, o fundo de ação, quando o mercado estiver em alta, vai render mais que o fundo de renda fixa. Mas aí você tem que entender qual é o risco que você está aceitando correr para esse dinheiro. Na minha concepção, na minha visão, é um dinheiro que não é para correr risco, é para correr os menores riscos possíveis. O único risco que eu vou aceitar, igual ali, eu pus um valor, crédito privado tem algum risco, mas é muito baixo, não se compara com ações, não se compara com opções, não se compara com essas outras coisas que normalmente eu lido no dia a dia. Por isso eu coloquei nele e coloquei no outro, mais seguro ainda. Então essa é uma outra dica que sempre você pode buscar comparar aonde está rendendo mais com o mesmo risco. Então agora nós vamos comparar diretamente a previdência privada com a herança tradicional para ficar claro na nossa cabeça quão mágico é isso aqui. Eu acho maravilhoso a previdência no Brasil, tá? Porque é um país, como eu já falei, é muito difícil, muito caro, muito complicado. Isso aqui remove todas as complicações. A herança, metade dos bens tem que divisão obrigatória para os herdeiros legais. O que significa isso? Metade vai para os herdeiros da lei e metade você pode deixar para outra pessoa, se você quiser, deixar um testamento, alguma coisa do tipo, que nem nos filmes, tá? Nos Estados Unidos eles podem deixar tudo. Aqui não, aqui você tem que metade vai para os seus herdeiros obrigatórios, que seriam seus filhos, sua esposa, caso você não tenha nada disso, seriam seus pais, enfim. A previdência, você tem livre escolha de beneficiários, então você pode dividir o valor que você vai deixar da forma que você achar justo. A transferência rápida, como eu falei, eles pedem 30 dias, mas muitas vezes tem transferido em menos tempo. Custos administrativos menores. Antigamente tinha uma série de taxas na previdência privada que hoje em dia não existem mais, tá? Então existia taxa para você fazer um aporte, taxa para tirar. Tinha uns 3 ou 4 tipos de taxas diferentes e acabou. O mercado evoluiu. Eu lembro de quando eu estava no Banco do Brasil e eu via que saía um comunicado para a gente, os funcionários ficavam animados, não vai ter mais esse tipo de taxa, não vai ter isso, aquilo. Então, de fato, hoje, previdência privada é algo bem clean, assim, é bem justo o tipo de investimento e consegue render bem. Economia, a diferença de custos podem chegar a 20% do patrimônio. Tem ideia quanto é isso? Tempo economizado, aproximadamente 4 anos, porque muitos inventários duram anos. Olha que loucura, isso é Brasil. Por isso que eu falo que isso é tão bom. Ele tira esse drama do inventário, dessa questão da herança tradicional. Alguns dados que eu acho interessante aqui. A lei e os julgados olham a VGBL como um seguro de vida com acumulação. E seguro de vida não é herança, por isso não cobra imposto sobre herança, tá? Isso é bem legal. Aqui, como eu falei, o PGBL é para quem quer ficar batendo todo ano no imposto de renda e eu diria para deixar só aquela parte. Então, a gente, seguindo a minha estratégia, vai sempre fazer a VGBL, porque a VGBL só cobra imposto de renda sobre o seu ganho. Então, você colocou 100 mil e ganhou, foi para 105, o imposto de renda, caso você sacasse, seria só sobre os 5 que rendeu, que é um valor bem pequeno, né? Perto do que cobrar do valor total. Quando você investe em previdência, você escolhe como o imposto vai ser cobrado. Além do VGBL, tem 2 tipos, regressivo e progressivo. O que é isso? O regressivo, na hora que você sacar, vai cobrar 15%, só que no final do ano, no imposto de renda, o que você ganhou entra como renda, tá? Como ganho de renda, e aí você tem que avaliar em que faixa do imposto de renda você entra, tá? Então, para muitos casos,
esse imposto, a pessoa já tem uma renda ali de R$6.000 por mês, alguma coisa desse tipo, ela já vai para o teto da alíquota do imposto de renda e ela tem que pagar 27.000. Qual é a estratégia que normalmente eu utilizo, porque eu espero ficar 10 anos ou mais com a aplicação, é colocar na regressiva. Só que entenda, a regressiva começa em 30%. Se você colocar em previdência e sacar amanhã, você vai pagar 30% de imposto de renda. Então é algo para você proteger sua família, ou seja, não é para você pensar naquele dinheiro, não é para você tradear aquele dinheiro. Então você coloca e deixa lá. Por quê? O imposto de 30% na regressiva, ele vai caindo. Então aqui, recebimento. Se eu for sacar esse dinheiro, quanto eu vou pagar de imposto de renda? Você pode escolher. A regra tem duas regras, você pode escolher. A regressiva, na hora que você saca, cobra 15%. E no final, esse dinheiro entra como se fosse uma renda. E no começo do ano, na declaração de imposto de renda, você vai ter que fazer conta e ver em qual faixa de imposto de renda você entra. E aí pode ser cobrado um valor adicional de imposto. Se você está na faixa máxima de imposto de renda, então vai cobrar a diferença para 27.000% de imposto de renda. Tá? Então, para muitos casos, não é a melhor alternativa. Só seria a melhor alternativa se você fosse colocar e tirar rápido esse dinheiro, o que não é recomendado para a previdência privada. Previdência privada é para você esquecer o dinheiro lá. Regressiva, que é o modelo que eu uso. A minha ideia, como eu disse, é deixar o dinheiro lá pelo menos 10 anos. Como que é a regressiva? Começa em 35%. Me desculpa se eu falei 30 anos, eu tô achando que eu falei 30, mas começa em 35%. Que é uma alíquota enorme. Só que esse 35 dura 2 anos. Aí cai para 30. Depois passa mais 2 anos, cai para 25. Passa mais 2 anos, cai para 20. Passa mais 2 anos, cai para 15. E depois de 10 anos, chega na alíquota mínima de 10%. Que é uma alíquota menor do que a maioria dos investimentos. Então, a regressiva, se você estiver fazendo a previdência do jeito correto, que é para você olhar o longo prazo, você paga somente 10% do seu valor que você ganhar, do seu lucro, se você fizer VGBL regressivo. Então, não coloque o dinheiro nisso que você vai sacar amanhã. Coloque o dinheiro para proteger sua família, que você vai esquecer lá, vai ficar rendendo e você não vai mexer. Porque com isso, depois de 10 anos, você está na alíquota mínima. Então aqui no Estratégias aqui está falando, né? Resgatar acima de 10 anos, porque você vai estar na menor alíquota, que é 10%. E TSMD antigamente variava por estado, no estado de São Paulo era isento e em alguns outros estados tinham julgados que não eram, mas a gente teve um julgado recente dizendo que em todo lugar é, tá? O que é interessante. Então é isso. Então, concluindo, a minha estratégia para proteger o meu filho, para que ele receba um dinheiro e caso os meus investimentos deem certo, ele conseguir ter acesso aos investimentos que eu deixei, é a previdência privada mais o seguro de vida. Previdência privada eu aporto todos os meses e o seguro de vida eu pago ali uma mensalidade que é bem mais barata, né? Não é o meu aporte. Meu aporte hoje é R$4.000 por mês, o seguro é R$200, mas é claro, isso é a minha realidade. Você pode aportar o quanto fizer sentido para você. Se eu não me engano, dá para aportar R$100 por mês e dá para pagar seguros de R$20, R$30 por mês, tá? Então, assim eu protejo a minha família. Eu realmente acredito na previdência. Eu acho que é algo que facilita muito a sua vida. E se você tiver alguma dificuldade, peça ajuda para alguém, peça ajuda para o seu consultor financeiro, para o seu assessor. E no caso aqui, eu estou no meu escritório, que é da Altama Invest. Se você quiser abrir conta com a gente tem assessores especializados, uma assessoria completa, mas nós temos a grande especialidade de entender profundamente de opções. Se você precisar de ajuda em previdência, renda fixa, ações, dividendos ou dividendo sintético, que seria a nossa venda coberta com opções, você pode abrir conta aqui com a gente. O link está aqui embaixo, altamainvest.com.br. Eu criei essa assessoria para ajudar os meus alunos. Agora a gente já está bem grande, nosso escritório aqui é enorme e a gente consegue atender todos vocês que vêm pelo YouTube. Então é isso, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o gostei. Se você for novo no canal, se inscreva e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por estar aqui comigo até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.